Eu sou a maior fã de fazer coisas no meu notebook. Eu acho que é um pouco da nossa geração, né? Nós de 20 e poucos anos. Então pensei, por que não aproveitar essa oportunidade de uma parte 2 de perguntas e respostas pra usar o meu notebook? Aí eu vou ficar aqui, vamos ver, próxima pergunta. Oi, eu sou a Ana Laura, ou a Páginas Agridoces, em todas as minhas redes sociais. Eu posto aqui no Instagram e no TikTok. E hoje nós vamos responder mais um perguntas e respostas que me mandaram na caixinha de perguntas do Instagram, que eu tinha feito a parte 1 e aí pediram a parte 2, porque aparentemente vocês gostam de saber da minha vida, então vamos saber da minha vida sem mais delongas. Eu não li essas perguntas aqui previamente, tá? Então vai ser a primeira que já capricharam. Se você pudesse viver em um universo literário, qual seria e por quê? Talvez eu devesse ter lido antes pra me preparar, né? Viver em um universo literário. Gente... Olha, é um pouco... Deixa eu ver. É um pouco difícil. Porque tem muitos, assim... Se é um universo literário, vai ser uma coisa bem fictícia. E eu acho muito difícil, porque esses livros de fantasia não me dá muita vontade de viver neles, não, gente. Eu não sei se eu duraria. Mas eu confesso que a ambientação de Acotar me fez querer viver lá. Não sei... Porque tem uma galera esquisita, né? Tem uns seres, assim, que é... Só se eu fosse bem poderosa. Aí eu ia querer, já que eu tô escolhendo, eu ia viver lá e ser poderosa. Então eu viveria no universo de Acotar. Não é que eu sou, tipo, muito fã, mas se tem uma coisa que a Sarah J. Maas soube construir muito bem, foi a ambientação dela, o universo dela. Então eu gosto muito. Principalmente a Corte Noturna, porque eu sempre associo a coisas muito brilhantes e cintilantes e estrelas e... Eu sou obcecada por esse tipo de coisa. Um livro que você nunca se cansa de reler. Eu gosto muito de releituras. Só que ultimamente eu não ando fazendo muitas porque eu sinto que eu tenho tanta coisa pra ler pela primeira vez que se eu for reler, eu vou estar no sal. Só que tem um livro que eu acho que vai ser uma leitura que eu vou fazer pro resto da vida. Vez ou outra eu vou me pegar relendo, que vai ser Flores para Algernon. Porque é um livro que eu acho que dá uma resgatada da humanidade da gente. A gente vê vários extremos, né? Eu não sei se eu posso falar muito... mas é um clássico, eu acho que todo mundo já sabe. A gente vê ele sendo uma pessoa com QI baixíssimo, sendo vítima de bullying, de muitos maus tratos. E ele sendo extremamente inteligente e ainda assim estando sozinho, porque ninguém se compara a ele. Não sei. Acho que é um livro que eu releria pra sempre, assim. Você tem religião? Sim, caso não dê pra perceber, porque muita gente já me fala que a minha carinha entrega, né? Eu sou evangélica, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Você sente... Tá, vamos lá. Uou! Essa pessoa mandou 2 perguntas em uma. Muito interessante. A primeira, você sente que o TDAH interfere em que no dia a dia? Segunda, já leu Quarta Asa? Primeira coisa, sobre a questão do TDAH, eu gostaria de dizer pra vocês que eu investiguei com a minha psicóloga durante quase 2 anos. Eu cheguei pra ela falando o seguinte: eu comecei a terapia primeiro porque eu sinto que eu preciso muito pra resolver questões emocionais. E segundo, que eu acho que eu tenho uma neurodivergência. Não sei se é autismo, não sei se é TDAH, não sei se é alguma outra coisa, mas eu acredito que eu seja neurodivergente e eu quero investigar isso aí. E aí a gente foi fazendo as investigações, e aí meio que de segundo plano, porque ela percebeu que eu tava um pouco obcecada por isso. Então sim, eu desenvolvi um hiperfoco por TDAH enquanto eu investigava se eu tinha TDAH ou não. Eu ficava consumindo muito conteúdo e ela falou, olha, a partir de hoje a sua tarefa da terapia vai ser não consumir conteúdo sobre neurodivergência e você vai observar em si mesma coisas que você acha que atrapalham no seu dia a dia. Então eu comecei a fazer uma listinha e eu fiz frente e verso, uma folha frente e verso das coisas que me atrapalhavam, das coisas que eu percebia em mim. Então eu já vou mencionar algumas coisas que eu não vou lembrar tudo de cabeça, eu vou mencionar algumas coisas que eu falei, que você perguntou, no que interfere no meu dia a dia. A questão a mais óbvia de todas é a procrastinação. Eu tenho muita dificuldade e, além de tudo, eu sou uma pessoa que sente que precisa estar sendo produtiva o tempo inteiro. Então, além de eu estar procrastinando, eu finjo que o que eu tô fazendo no lugar daquilo é produtivo, vai me trazer retorno. Então, por exemplo, eu sou criadora de conteúdo. Se eu tô procrastinando no TikTok, eu tô colecionando ideias. Tô coletando inspiração, entendeu? Ou, por exemplo, não, se eu tô procurando um vídeo pra mandar pras minhas amigas, porque eu gosto de manter contato.
Então a procrastinação me ajuda, não, me atrapalha muito. Eu tenho questões com organização, eu até fiz um TikTok esses dias sobre isso, que eu tenho muita dificuldade com manutenção das coisas. Então, por exemplo, manutenção de limpeza, manutenção de organização. E parece que tem que chegar num ponto em que eu vou me sentir recompensada por organizar alguma coisa, por fazer uma tarefa. Porque se eu for só fazer a manutenção, eu não vou receber aquela sensação de, nossa, fiz alguma coisa. Vai ser só, uma obrigação. E eu entendo, gente, não é que eu não faça. Eu tô falando que isso é muito mais difícil pra mim, é nisso que interfere. Mas assim, eu tenho que fazer, né? Porque eu sou uma adulta, sou esposa, dona de casa, então eu preciso fazer as coisas. Mas isso atrasa um pouco e dificulta um pouco esse processo. A questão da memória também é muito difícil. Então, por exemplo, nossa, até pra desejar feliz aniversário pras pessoas é um parto. Porque eu passo o dia inteiro, aí eu vejo a foto da pessoa e falo, nossa, aniversário do fulano. Não, mas agora eu tenho que lavar uma louça. Não, mas agora eu tenho que fazer janta. Não, mas agora... E aí passa, e aí no outro dia que eu vou... Nossa, o aniversário. E aí eu vou e mando a mensagem. Prazos, consequentemente. Gente, é muita coisa. Só que não é nada num nível tão extremo que eu sinta a necessidade de ser medicada. Ainda mais porque hoje em dia eu trabalho pra mim mesma. Então eu cheguei num consenso comigo mesmo que é... Se eu não fizer as coisas do jeito que eu tenho que fazer, eu não vou trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Então, é uma necessidade, entendeu? E aí, se eu, por exemplo, ainda fosse CLT, eu sinto que eu precisaria, sim, investigar isso aí mais a fundo e começar a ser medicada. Mas, inclusive... Mas eu não sinto essa necessidade. Mas voltando aqui, aí eu fiz uma lista, né, pra minha psicóloga. Chegou no dia da consulta, ela falou, e aí, o que você trouxe pra gente da sua lista? Então, eu perdi a minha lista. Ela parou um segundo, ela olhou pra mim e ela falou... Você perdeu a sua lista sobre o porquê que você acha que você tem TDAH. Eu. Rimos. E ela falou, bom, o seu caso é um TDAH clássico. E eu vou te encaminhar para um psiquiatra para você pegar o seu diagnóstico. Fui nesse psiquiatra? Nunca. Não fui. Estamos aí até hoje, é isso aí. Segundo, já leu Quarta Asa? Sim. Eu li o primeiro e o segundo. Mas no segundo livro eu já comecei a ficar um pouco irritada. E eu percebi que a Rebeca, não me levem a mal, mas eu percebi que a Rebeca colocou na cabeça dela que ela ia fazer 5 livros e ela vai fazer 5 livros independente se ela tenha mais história pra contar ou não. E eu sinto que é um pouco de encheção de linguiça. Eu amei Quarta Asa, o primeiro livro, eu fiquei obcecada, eu li muito rápido. Mas no segundo, eu já tava assim. E o terceiro, eu comecei a ler dela, que o Zayden é o amor da minha vida, que eu farei tudo pra ele, eu já fiquei, não quero saber mais. Não li e não pretendo continuar. Seu treino de glúteos e quadríceps, mamãe. Eu tenho muitos filhos na internet, gente. Já me disseram, te vejo como figura materna. Eu achei... Não sei o que pensar sobre isso. Que bom, eu acho. Seguinte, meu treino de... Eu vou ter que postar, né? Vocês me cobram bastante também. É o seguinte, quem faz os meus treinos é o meu marido. Ele é o meu personal. A gente pode disponibilizar uma coisa aí pra vocês. Claro que não de graça, porque, né, assim, é o trabalho dele, né? Mas a gente tá pensando em fazer uma coisinha aí, sabe? Umas planilhas de treinos personalizados e tudo mais. Então, aguardem. Mais informações sobre o seu curso de inglês. Eu falei no primeiro vídeo também, mas provavelmente essa pessoa não tinha visto ou ainda não me seguia. Então, eu vou fazer um breve resumo pra vocês. Eu dou aulas online e as minhas aulas são uma vez por semana, 1 hora na semana, mas eu passo tarefinhas para casa para manter esse contato com o inglês e eu sempre encorajo que esse contato se mantenha nas redes sociais, em música, em filme, etc. Porque é muito importante, eu sei que essa 1 hora na semana de estudo não vai fazer muita coisa para você. Eu não falo nada porque é importante, mas assim, vai fazer muito pouco, você tem que fazer o resto. É 50% professor e 50% aluno, não tem como. Minhas aulas são voltadas para conversação, sim, mas eu trabalho todas as competências linguísticas porque é muito importante. Não tem como, ainda mais nesse público que eu atendo, que é geralmente um pessoal com mais de 20 anos aí, a gente não tem a mesma elasticidade. A gente precisa entender a língua como um todo, porque, assim, pra gente fica mais fácil, sabe? Lógico que vai ajudar muito mais, vai ser muito eficiente se você tiver muito contato com a língua, muita exposição, claro. Mas você precisa também entender um pouquinho da gramática, fazer com que aquilo faça sentido, porque já não é tão intuitivo assim.
Então eu prezo muito por todas as competências ali. Outra coisa também é que eu não formo turmas, tá? Porque eu não acho viável pra mim. Não acho que funcione da forma como eu trabalho, não acho que funcione muito bem. Então eu pego no máximo 2 alunos por vez, assim, no mesmo horário, juntos, sendo uma turminha. Mas geralmente são aulas individuais. Onde posso encontrar PDFs de livros em inglês? Essa eu não vou saber responder, infelizmente. Que eu não costumo procurar esse tipo de coisa, sabe? Dependendo, inclusive, do livro, do tipo de livro em inglês que você quer. Eu não sei se são livros de estudo, não sei se são livros de literatura, mas de qualquer forma, infelizmente eu não vou saber te ajudar, desculpe. Já leu É Assim que se Perde a Guerra do Tempo? É o meu livro favorito, recomendo. Não, mas ele tá na minha lista há tantos tempos. Gente. E assim, ele é um livro que só de olhar pra capa já me cativa, já me chama. Eu tenho muito interesse e ele é curtinho, né? Então, eu ainda não li, mas vou. Indicações de livros interessantes para expandir vocabulário. Qualquer um. Qualquer um. Acho que depende também, né? Mas, geralmente... Gente, todo livro vai ter alguma coisa que você não sabe. Acredito eu. Então... Mas, obviamente, os clássicos, né? Só que dependendo do clássico, você vai precisar estar com um dicionário ali o tempo todo. Ou se você usar o Kindle, né? Você vai precisar pressionar a palavra para ver o significado dela o tempo todo. Mas... não tem como eu te falar, tais livros são bons para expansão de vocabulário, porque eu não sei que tipo de vocabulário você quer adquirir. E... por causa disso mesmo, todos os livros são bons para expansão de vocabulário, porque eu acho que todos os livros têm alguma coisa a oferecer. Como destravar no inglês e começar a montar frases em conversas? Para destravar, primeiro você precisa usar. Eu não sei muito bem, né? Porque eu nunca estive nessa posição. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo porque elas acham que elas precisam, para começar a falar, elas já precisam saber, já precisam ter aquele conhecimento prévio para não passar vergonha. Mas não é assim, a gente aprende a falar experimentando, desde quando a gente era criança, né? Para começar a montar frases, o que eu indico é você, além de estudar, você prestar bastante atenção em como os nativos fazem. Mas para montar frase em inglês é bem simples, porque é uma língua muito simples. É diferente do português, bem diferente do português. Mas, em geral, é uma língua muito simples e você pode observar como eles fazem. A estrutura deles é muito parecida com a nossa, porque vai ter ali o sujeito, né, a pessoa que tá fazendo a frase, então vai ter o eu e vai ter o I. Aí depois vai ter o verbo, né, que vai ser a ação. Like, gosto. Entendeu? É tipo um quebra-cabeça. E é muito bom você aprender por contexto, tá? Então você lê parágrafos, começar por parágrafos, ouvir eles falando, vai ajudar muito, tá? E você não precisa... faça sozinho. Eu sinto que muitas pessoas têm vergonha de fazer até sozinho, têm vergonha de si mesmo na hora de arriscar com outros idiomas. Mas você não precisa, não vai ter ninguém te assistindo. Então você pode simplesmente tentar, não tem muito segredo. Você sempre gostou de comidas saudáveis? Luto diariamente contra o meu paladar infantil. Olha, quando eu era criancinha, eu comia muito bem. Eu comia de tudo. Mas conforme eu fui crescendo, meu paladar ficou bem infantil, tá? Então não foi desde sempre. Minha parte adolescente barra jovem, minha fase adolescente barra jovem, tinha um paladar bem infantil e eu comia mal. Mal mesmo. Especialmente depois que eu comecei a trabalhar e eu não tinha tempo pra fazer as minhas refeições. Eu trabalhava CLT, 44 horas semanais, e fim de semana, desculpe, eu ia pra casa dos meus pais, porque eu morava sozinha, né? E aí... eu não tinha tempo pra testar as minhas habilidades culinárias e a minha alimentação era péssima. Eu comia, tipo, pão de queijo e donut de café da manhã. E aí no almoço tinha ali um arroz, feijão, salada e carne, mas aí tinha um nugget também, sempre tinha uma coisa empanada, uma lasanha. Meu lanche da tarde também era uma reprodução do café da manhã, geralmente, sabe? Coisas bem saudáveis. Janta, com bastante frequência eu pedia um pastel com guaraná mineiro. Então, não é desde sempre, não. Mas quando eu comecei a academia, tinham até me perguntado isso no TikTok também. Quando eu comecei a academia, a transição foi a seguinte. Eu comecei... e aí eu já comecei... parece que o meu corpo já começava a pedir, eu sentia vontade, sabe? Eu via umas frutas, eu ficava, nossa... eu aguava, gente. E aí, eu comecei a consumir muito conteúdo, né? Porque eu fiquei empolgada.
E além do conteúdo do exercício em si, começou a aparecer muito pra mim conteúdo sobre receitas saudáveis e tudo mais. E assim, começou a me brilhar o olho, porque eu via uns baldão de salada, assim, umas coisas... Manucite, né? E seus lendários baldes de salada. Eu ficava, gente, que delícia, sabe? E aí eu comecei a pegar gosto mesmo. E aí hoje em dia eu como muito bem. Confesso que foi por influência e aí eu dei continuidade. De onde você é? Gente, eu sou do interior de Goiás. Eu não gosto muito de falar a cidade, porque hoje em dia a internet é um lugar muito complicado, né? Então, assim, mas é isso, eu sou goiana. Muita gente acha que eu sou mineira por causa do meu jeito de falar, e às vezes, igual eu falei do Guaraná Mineiro também no TikTok, acharam que eu era mineira, mas não sou. Eu sou goiana, nasci em Goiás, cresci em Goiás e sou em Goiás até hoje. O que te incentivou a dar aulas de inglês? Pra ser bem sincera, falar inglês, só. Foi meu pai que conheceu o pai da minha chefe e eles estavam conversando, fazendo uma negociação. E aí ele falou, porque eu vou abrir uma escola de inglês e tudo mais. Aí meu pai, minha menina fala inglês. Aí ela tem interesse em dar aula? E meu pai, sem me consultar, disse, claro. E aí eu entrei no processo seletivo, eu estava desempregada e foi aí. Mas eu peguei muito gosto, porque eu vi que é uma coisa que conversa muito comigo, sabe? Então eu gosto muito do que eu faço. Ler livros em inglês realmente ajuda no vocabulário ou só estou me enganando? Claro que ajuda. Obviamente que ajuda. Porque você precisa entender aquilo ali no contexto e muitas vezes uma palavra que você acha que significa alguma coisa vai não significar aquela coisa num contexto diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem besta. A palavra run. Run, primeira coisa que você pensa vai ser correr, né? Mas aí, por exemplo, você vai lá num livro e vê I'm running out of time. Eu tô correndo fora do tempo. Tipo, não faz sentido. E aí você descobre que significa tô ficando sem tempo, tá acabando meu tempo. Esse é o tipo de coisa que você só vai saber estando encaixada ali no contexto. Então, sim, a leitura ajuda muito na construção de vocabulário. Como perder a vergonha de gravar? Tenho muita vontade, mas também tenho muita vergonha. Gente, de vergonha eu entendo, tá? Eu comecei a gravar conteúdo, primeiro eu gravava só pra mim. Eu comecei gravando só pra mim. E eu gravava trend, sabe? Dublando áudio e tudo mais. E aí eu comecei a mandar pros meus amigos, tipo assim, meme. Eu tenho um pouquinho de vergonha dessa parte, mas tudo bem. E aí eu comecei a postar nesse estilo, sabe? Tipo, gravando dublagens de áudios ou gravando... O meu nicho é livros, né? Então, gravando só os livros com algum áudio viral. E aí, tipo assim, te indicando livros pra alguma coisa. Daí mostra só os livros sem mostrar eu. E aí eu comecei a ficar mais confortável. E aí teve um dia que me pediram pra fazer uma resenha. Nossa, eu lembro até hoje. Meu primeiro vídeo falado foi falando foi apresentando a resenha do livro A Melodia Feroz no TikTok, eu lembro até. E eu falava bem assim, espero que vocês gostem, entendeu? Então é o tipo de coisa que você vai só alimentando e se acostumando, tá? Depois que eu comecei a trabalhar, ajudou muito, 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 porque eu estive... Foi assim, dei minha cara a tapa. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer pra uma pessoa tímida é trabalhar com o público. Porque a timidez não é uma doença, gente. A timidez não é uma coisa que tá tatuada na sua pele. Tá com uma pessoa tímida, eu acho que ela sempre vai ter aquele quê de introversão, vai ser uma pessoa mais retraída mesmo. Mas não é uma doença a qual você está preso pro resto da sua vida. E você sendo exposta a um público, não vou falar que vai ser fácil, tá? É um processo muito, muito difícil, mas você vai acabar com isso aí. Mas eu não tô falando pra você começar a trabalhar com o público, eu tô falando a minha experiência. Mas é isso. Vai se expondo aos poucos, vai tentando aos poucos, vai postando trendzinhas com áudios, vai mostrando outras coisas do nicho que você quer gravar e depois você vai ficando mais confortável e aí você se mostra quando você sentir que você estiver pronta. Me indica um romance com final feliz que não seja Enemies to Lovers. Que não seja Enemies to Lovers. Na verdade, é muito difícil achar um Enemies to Lovers, pra ser sincera, né? Mas se você não gosta de Enemies to Lovers, talvez você goste de Friends to Lovers, né? A gente tem... A primeira coisa que me veio aqui na mente foi Um Namorado de Natal, que é um livrozinho de Natal, pasme. E eles são melhores amigos tem um tempinho, e ela tem uma fazenda de pinheiros.
E essa fazenda não tá indo muito bem, porque obviamente é uma coisa bem nichada, né? As pessoas vão comprar geralmente no Natal, então o resto do ano ela tem que se virar. E vai ter um concurso de uma blogueira, que a história que for mais tocante pra ela vai ser... Ela vai divulgar o local, né? Vai ter essa permuta aí, sei lá. E aí ela inventa uma história falando que ela e o amor da vida dela abriram aquela fazenda, que não sei o quê. E aí ela chega nesse melhor amigo e fala, olha, é o seguinte, eu inventei essa história aí e fingi que você é meu namorado. E ele, tá bom. Aí ela, você entendeu a parte que você é meu namorado de mentira? Que a gente vai ter que fingir que é um casal quando ela vier aqui, você entendeu? Aí ele, aham. Porque ele já tava interessado, né, gente? E eu amo esse tipo de história. Ele tem hot, tá? Não é tanto assim, mas ele tem. Então, se te incomodar, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Se você quiser, se você estiver me assistindo agora. Dar aula de inglês particular, por exemplo, online, já respondi essa pergunta, né? Sim, no momento eu tô passando por um reajuste de horários, então tá um pouco complicado. Eu acho que eu não vou ter horário por agora, mas assim que disponibilizar eu vou informar vocês, tá bom? Como você tem uma oratória tão boa e como treinar a minha? Oratória, eu vou confessar pra vocês que é uma coisa que eu nunca treinei conscientemente, é meio igual ao inglês. Acho que eu tenho uma predisposição, porque eu venho de... Eu já venho de uma família de excelentes comunicadores. Os meus pais falam muito bem, eles têm boas oratórias, são pessoas que começam a falar, as pessoas prestam atenção. Já tem isso aí, já tem uma predisposição. Mas, junta-se ao fato de que eu leio muito, isso ajuda bastante, e eu falo muito, por dar aulas também, e eu sempre gostei de soar bem. Isso sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Em qualquer idioma, inclusive, por isso que eu sempre fui muito chata com a minha pronúncia no inglês. E em qualquer outro idioma que eu queira aprender também, no francês também. Eu era aquela pessoa que quando chegava a vez de ler em voz alta os textos na aula, eu ficava e torcendo pra pegar o maior parágrafo. Mesmo que eu fosse uma pessoa tímida. E toda vez que eu estivesse lendo, meu coração ficava... E a minha mão ficava suando, mas eu ficava... Eu preciso me sair bem, eu preciso ler isso aqui lindamente, sem falhas. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então eu sempre me importei muito. Eu tenho mania de ler as coisas em voz alta. E eu acho, inclusive, uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma amiga, minha amiga mais antiga, a gente tinha 5 anos quando a gente se conheceu. A gente pegou muito gosto pela leitura juntas, e aí chegou uma época que a gente estava lendo muito as duas, e a gente gostava de ler uma pra outra em voz alta o que estava acontecendo no livro. Então, nossa, olha isso aqui. E aí era uma coisa que era um hábito de todo dia. Eu li em voz alta todo dia. Eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante também. Então, ler em voz alta ajuda. Outra coisa também é gravar conteúdo. Me ajuda na oratória também, porque além de eu ter que prestar atenção no que eu tô falando, depois eu vou editar esse vídeo. E se eu editar esse vídeo e ver que eu fiquei com muita encheção de linguiça, muita falha, muito vício, eu vou ficar incomodadíssima. Então, eu vou me policiando nisso aí, eu vou me corrigindo nisso aí e, consequentemente, vai lapidando a minha oratória também. Essa foi a última pergunta, gente. Eu amo ser perguntada, amo ser questionada das coisas, amo responder perguntas. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que eu sempre quis fazer. Não sei porque eu não fiz antes. Mas tô muito feliz com esse quadro, porque eu amo falar. Eu descobri que eu amo falar. E eu já vi muita gente falando também, eu fico muito feliz. Já vi muita gente comentando, eu te ouviria falar por horas. Que bom, porque eu falaria por horas mesmo. E se você gosta, que ótimo, que excelente. Continue me acompanhando, porque eu gosto muito de falar, tá? Gente, muito obrigada por todo o apoio de vocês. A gente tá crescendo rápido aqui, a gente já tá com 1.300 inscritos e foi assim, tô muito feliz. No Instagram também a gente tá crescendo bastante, no TikTok, então é uma comunidade que eu tô muito feliz de estar construindo. Inclusive, 2 adendos aqui, nós temos um clube do livro que é no Telegram, é online, é de graça, não tem nada, nenhum pré-requisito, nada que você tenha que fazer antes de entrar. A gente escolhe um livro novo todo mês pra gente ler junto e ficar comentando lá no grupo. E nós temos também uma comunidade no Gym Rats. E essa comunidade não é só para academia, é para qualquer tipo de exercício físico e a gente contabiliza também por pontos, né? As atividades por pontos, a gente contabiliza estudo, leitura, alimentação saudável, todo tipo de bons hábitos e aí contabiliza aquela pontuaçãozinha ali toda semana, né? Tem o ganhador e tudo mais.
Infelizmente não tem prêmio ainda pros ganhadores, e se tivesse também ia ser um pouco marmelada, porque geralmente é eu, porque eu sou um pouco competitiva e obcecada. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição dessas duas comunidades, se você quiser fazer parte. Mais uma vez, obrigada por ter ficado até aqui.